Oi, oi, gente. Mais uma aula aí, então, né, de redação, para os alunos do cursinho Carolina Maria de Jesus, lá no Mandacaru todos os sábados. E hoje, né, como a gente já tinha combinado, a gente vai pensar aí, dar uma recapitulada bem rapidamente, né? O outro vídeo a gente falou um pouquinho sobre, agora a gente vai recapitular, então, essa construção do primeiro parágrafo. E hoje a gente já vai partir ali para a argumentação, os parágrafos de argumentação. Hoje a gente vai pensar só no primeiro parágrafo de argumentação, ou seja, o segundo parágrafo do texto, mas ali no terceiro parágrafo do texto, no segundo de argumentação, basicamente a gente vai seguir a mesma lógica, tá? Então vocês vão conseguir desenvolver aí tanto o primeiro, que a gente vai recapitular hoje, quanto também os dois parágrafos de argumentação, o segundo e o terceiro do texto. Vamos começar a pensar também um pouquinho sobre as resoluções no final que a gente tem que apresentar com a proposta de intervenção, né? E vamos lá. Bom, gente, só para lembrar, a gente já vai até para a prática aqui. Para a gente pensar em construir uma redação, primeiramente, a gente tem que ler muito bem, né, o que o texto está apresentando ali para a gente, os textos motivadores estão apresentando ali para a gente, porque a partir deles a gente vai ter embasamento, a gente vai ter alguma coisa ali, a gente não vai falar cegamente sobre o tema, né? E aí, como a gente tem visto, né, a gente tira um tempinho maior aí para ler esses textos motivadores, mas é claro, quando a gente está lendo os textos motivadores ali, vão surgir várias ideias, inclusive existem várias dicas, né, sobre como proceder durante a leitura. Eu mesma gosto da dica de ir anotando ali as palavras-chave do texto, ou então as palavras-chave que aparecem na sua mente mesmo, até para a gente destravar na hora da escrita, também para a gente ir organizando ali, primeiramente nesse primeiro momento as palavras que surgem, que podem se tornar ali, possíveis adiantamentos argumentativos, teses e também depois a nossa argumentação. Então é uma boa dica aí a gente se preparar bem, a gente tirar um tempinho ali para os textos motivadores. Quando a gente vai para a construção da nossa redação, aí tem algumas estratégias, alguns métodos que a gente segue que vão, né, nos ajudar ali na hora de construir a nossa redação. E aí, para lembrar, né, gente, 4 parágrafos, a nossa redação é o ideal que tenha, né, 4 parágrafos ali. Geralmente as redações nota 1000 que a gente acompanha, elas vão ser aí de 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele vai ser aquele de apresentação da problemática que os textos motivadores e o tema da redação do Enem, ele vai trazer. A gente apresenta ali com uma alusão, né, com uma citação, a gente começa, traz a nossa tese, que a gente vai ver exemplificado já já, e depois os adiantamentos argumentativos que a gente vai explorar nos dois parágrafos de argumentação, né? Esse é o primeiro parágrafo e é assim que a gente inicia. Isso a gente já viu, né? A gente tem visto isso nas últimas aulas que a gente teve, e hoje a gente vai saber como fazer essa argumentação, então, nesses dois parágrafos. Então, vamos lá, vamos para a página de compartilhar aqui com vocês. Aqui, gente. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai marcar aqui, vamos combinar aí, em amarelo a gente marca a tese, e em vermelho a gente marca os dois adiantamentos argumentativos para a gente conseguir aí acompanhar melhor como eles vão ser explorados ali nos dois parágrafos de argumentação. Então vamos lá? Aí, gente, o texto que eu escolhi aqui para hoje, a gente já tinha até comentado sobre ele, que ele foi da redação do Enem, o tema da redação do Enem de 2020, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E a gente tem aí, vamos referenciar, né? A redação nota 1000 da Júlia Vieira, lá do Maranhão. Então, assim, ela começa aqui o primeiro parágrafo dela, né? Naquela alusão, que tanto a gente já falou, né? Tanto pode ser uma citação, uma alusão histórica, uma alusão cinematográfica, que foi no caso dela aqui, de trazer um filme, uma produção, né? Cinema aí, uma série, né? Pode ser também alusão literária, tudo que, como a gente tem dito, né, algo que você goste de falar, algo que você conseguiu pensar e associar. Você fala assim, por exemplo, eu gosto mesmo de HQ. Coringa, Batman, Homem-Aranha. Você conseguiu associar aquilo que você gosta de falar com o problema que foi apresentado? Então, ótimo. Se você conseguiu,
E é aquela coisa, né, gente? Poder da síntese. A gente não vai fazer uma sinopse do filme. A gente vai citar aqui bem rapidamente. Olha só como a Júlia Vieira ela citou aqui, então, né? No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, claro, né, gente? Ela aqui, ó. A gente não precisa trazer muitas informações para referenciar, né, o filme. Muitas vezes a gente não tem essas informações para referenciar. Mas o que você souber, coloca. Então, filme estadunidense Coringa. O que ela sabe é que o filme Coringa é estadunidense. Foi o que ela colocou. O personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Então, aqui, bem rapidamente, isso daqui dá 2 linhas, né, mais ou menos, lá no papel da folha da redação. Bem rapidamente, ela referencia aqui, ela cita e ela aponta ali, né? É uma história enorme o Coringa. Tem, para quem já assistiu, tem um monte de acontecimento, mas ela vai citar justamente o que tem a ver com o tema. Né, aquilo, né? Da mesma forma, gente, que a gente não usa conectivos, que são as palavrinhas aqui essenciais para a gente conectar as nossas frases, né, e ficar fluido, fazer sentido, da mesma forma que a gente não usa esses conectivos sem entender como usar eles, a gente também não vai citar uma coisa sem nenhum contexto ali, né? A gente precisa saber aonde que a gente está achando esse ponto de conexão. Então, aqui, ela viu que o Coringa tem um. Qual que é o tema? Vamos lembrar do tema? O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ou seja, esses preconceitos, essas ideias, essas visões sobre o que é as doenças mentais, o que são as doenças mentais. E aqui ela lembrou do Coringa, e aí ela não falou de toda a trama do Coringa, ela falou justamente do problema que está associado ali com o tema do texto, né? Da redação do Enem. Que é essa coisa, então, do Coringa sofrer de um transtorno mental e ter episódios de risos exagerados em público, e aí é o motivo pelo qual ele frequentemente é atacado na rua. Então, olha só, o tema está falando do estigma, o preconceito associado às doenças mentais, que ela citou, né? Olha isso, o Coringa, lá na ficção, ele também sofre. Lá nos filmes ficcionais, que não tem nada a ver, né, com a realidade, ele também sofre com isso. Aí, quando ela encontra esse ponto na ficção, ela consegue trazer para a nossa realidade e contextualizar essa problemática. Então, assim, não é um problema só na ficção, é um problema real também da nossa realidade, da nossa sociedade brasileira, né? Que é, doenças mentais na sociedade brasileira. Em seguida, gente, agora a gente vai marcar, a gente tinha combinado de marcar com o amarelo, né? A nossa tese, ela vai, depois que ela tira, ela faz essa referência lá, ela traz a tese dela, que é a opinião dela. Então, qual é a opinião dela sobre esse tema? Ela vai falar aqui, ó, em consonância, né? A gente tem aí, então, em consonância, que é um, um conectivo que vai ser usado diversas vezes aí, lembrando, para conectar as nossas frases, conectar os nossos parágrafos, para dar fluidez, para ser aquela coisa, né, que a gente fala muito do texto gostoso de ler. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, em consonância com a realidade, né, de Arthur, ou seja, fora da ficção, nesta realidade. Aí ela escolheu aqui, em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos. Então não é só. Já que, aí ela fala, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Então, nesse momento aqui, gente, isso daqui é a tese dela. Isso aqui em amarelo, tudo que a gente colocou, ou seja, ela vai falar assim: olha, gente, eu citei aqui uma referência, e agora eu trago para dizer que, assim, não é só dentro da ficção, é a opinião dela. Ela está falando assim: olha, não é só ali no filme que está acontecendo. Aqui na nossa sociedade brasileira também existe uma configuração parecida com essa, um problema parecido a ser sanado. Tem um problema desse também que precisa ser sanado. E aí é interessante aqui que a Júlia Vieira, nessa redação dela, ela usa uma estratégia que algumas pessoas usam, para algumas pessoas funciona, para outras não, que é aquela coisa da gente não se perder no tema. Então, para a gente não se perder, algumas pessoas citam exatamente o tema, escrevem exatamente o tema, para darem continuidade, né? Não perderem o fio da meada. E aí, aqui, ó, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E aqui ela vai falar, ó, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio. Então, citar exatamente o que está no tema ali na tese,
é uma boa estratégia aí que para algumas pessoas funciona, mas aí a gente tem que também descobrir a nossa própria autenticidade para escrever redação, né? Algumas vezes a gente pode pôr, se for válido, ou não. Mas aqui ela colocou. Outras redações a gente vai ver que não tem exatamente o que está, mas sempre relacionado, obviamente, à tese, tem que estar relacionado ao tema. Senão você já, em um dos critérios aí da avaliação, você já zerou, né? Vamos continuar aqui? Então, depois que ela dá a tese dela, gente, em seguida da tese, vem ali. Ou não, ou você pode só falar, esse é o problema, e vamos lá, né? Ó, partir aqui para o final, para a conclusão desse parágrafo, lembrando que cada parágrafo a gente tem praticamente ali, né? De maneira bem simplista falar, a gente tem um texto em cada parágrafo, ou seja, ele precisa ter ali o momento da introdução, o início, um meio onde a gente apresenta, né, a nossa argumentação. Então, aqui no caso do primeiro parágrafo, a gente apresenta a nossa tese, e um fim, que a gente vai conduzir para o próximo parágrafo, ou lá na conclusão, né, com a proposta de intervenção, que a gente finaliza retomando o nosso texto. Então, aqui a gente precisa dar continuidade para os próximos parágrafos. E ela decidiu optar, que é uma boa estratégia, por colocar, gente, 2 adiantamentos argumentativos. Você pode ou não, mas o aconselhamento é sempre a gente colocar esses 2 adiantamentos argumentativos, porque isso organiza muito melhor a nossa forma e organiza também a forma da gente de escrever, tanto de pensar quanto de escrever. E aí, aqui a gente tem aqui, ó. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação, né, desta classe por parcela da população verde e amarela. Então, vamos lá marcar? Aqui a gente tem, ó, isso ocorre seja, aqui a gente tem, né, um conectivo, mais um conectivo aqui, um conectivo no seja, para conectar essas 2 palavras, seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela, ou seja, ela está falando aqui, né, dos nacionalismos, né, como os nacionalismos interferem aí. Acho que vermelho ficou legal, né? Dá para ler. Então vamos lá. Quando ela cita essas 2 problemáticas que a gente chama de adiantamentos argumentativos, se está adiantando a argumentação, o próprio nome é explicativo. Se está adiantando a argumentação, o que a gente vai precisar fazer na argumentação? Trazer de volta, né? Se a gente adiantou lá no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, a gente retoma. E é por isso que é interessante a gente fazer esses adiantamentos argumentativos, porque como a gente vai ver, esse primeiro, vamos fazer assim, ó. Colocar um adiantamento argumentativo de uma cor e o outro de outra. Vamos colocar um de verde e deixar o outro de vermelho. Então, esse de verde aqui é o primeiro adiantamento argumentativo, ou seja, a primeira argumentação, a primeira problemática que ela vai usar lá no parágrafo, nos parágrafos de argumentação. E aí, gente, a lógica ela é tão organizada que ela vai seguir até exatamente a organização que foi colocada aqui. Usando, obviamente, outras palavras, sinônimos, né? Vamos aí aperfeiçoar, né? Nossos vocabulários, né? Então, trazer outras palavras diferentes, que a gente vai ver que ela vai falar da mesma coisa, mas sem citar a mesma palavra. Aí que está a importância também dos sinônimos, né? A riqueza do nosso vocabulário. E aí, o que ela fala aqui, ó? Depois dela dar esses adiantamentos argumentativos, ela também conclui para dar continuidade para o texto dela, que vai caminhar ali para a argumentação. Então, ela fala: dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Isso aqui, gente, que ela fez essa pequena conclusão que ela deu aqui, encaminhamento também para a argumentação dela, ela é tão rica que ela pode depois, inclusive, lá no último parágrafo da proposta de intervenção, quando ela for resolver o problema, ela pode voltar aqui nesse primeiro parágrafo e falar assim: olha, dessa forma, né, dessa maneira, essa chaga social, né, tanto em outras palavras, usando outras palavras, essa problemática não será mais uma realidade, será apenas uma realidade na ficção. Então, lá no último parágrafo, com a proposta de intervenção, ela pode oferecer essa proposta de intervenção que vai se amarrar tão bem com o texto dela, que aí ela lembra lá do primeiro parágrafo que ela falou que existe uma chaga social, que é esse estigma relacionado às doenças mentais, e ela fala: agora aqui, com essa conclusão, com essa proposta de intervenção, essa chaga social, essa problemática social, esses preconceitos sociais, eles podem não voltar a se repetirem, podem não ser uma realidade na sociedade brasileira, caso, né, a gente consiga aí seguir por essa proposta de intervenção, né?
E aí, quando ela chega aqui no primeiro parágrafo da argumentação, que é o segundo parágrafo do texto, o que que a gente colocou aqui em verde, que é o primeiro adiantamento argumentativo dela? Isso ocorre depois da tese, em amarelo, que ela vai dizer, né, que é um problema a ser sanado. É um problema. Ela colocou ali, é um problema que a gente tem que é real, não está só na ficção. E aí ela adianta o que ela vai argumentar depois. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, vamos parar aqui um pouquinho. Esse é o primeiro adiantamento argumentativo. Os dois adiantamentos argumentativos a gente coloca para quê? Apresentar um no primeiro e outro no segundo. Ou seja, segundo do texto e terceiro do texto, né? Mas de argumentação esses dois. Então aqui, gente, o que que ela vai falar? Negligência governamental? Vamos ver aqui o segundo parágrafo dela. Nessa perspectiva, mais um conectivo, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado com quanto a, aqui ó, gente, omissão estatal nesse caso. O que que é omissão estatal, gente? Omissão estatal não é a mesma coisa de negligência governamental? É a mesma coisa. Ela usou outras palavras. Omissão estatal, ser omisso, não fazer nada por isso. Negligência, o que que é negligência? Negligenciar, não fazer nada pelo problema. Então, deixar o problema de lado. Omissão, mesma coisa. E governamental, estatal, estamos falando da mesma coisa. Então, ela retoma. E olha como ela foi tão bem organizada, né? Que ela colocou aqui, ó, o primeiro adiantamento argumentativo dela vai ser o do primeiro parágrafo de argumentação. Então, justamente seguir essa lógica aí. Vamos ver como que ela fez aqui? Gente, quando a gente dá aqui o nosso adiantamento argumentativo, a gente precisa retomar ele, né? Citando ele mesmo, retomar em outras palavras, falar dele de novo em outras palavras, que nem ela fez aqui, e aí em seguida a gente começa a nossa argumentação. Então, nessa perspectiva, e aí tem infinitos conectivos que a gente pode usar nesses parágrafos de argumentação. Em primeiro lugar, é válido ressaltar, é preciso se pensar, e aí tem vários conectivos que a gente vai usar. Aqui ela colocou nessa perspectiva, né, ou seja, pensando no que foi dito no primeiro parágrafo, a gente não tem que retomar. Então, para a gente organizar, né, a gente pega um conectivo. E aí um conectivo que dê sentido. Aqui ela colocou nessa perspectiva. E ela fala: nessa perspectiva acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Beleza, ela citou aqui o adiantamento argumentativo e agora ela vai começar a argumentar. Aqui ela relembrou o que ela tinha dito. E agora, como que ela começa? Gente, é sempre muito legal a gente fazer a nossa argumentação com as alusões. Alusão histórica, né? Alusão literária, alusão cinematográfica, alusão de produção artística, musical, ou seja, obras de arte, né? Pinturas, né? Eh, livros, músicas, produções musicais. A gente viu uma, né? Que foi até. Não lembro agora o nome do cantor que foi citado, mas assim, cantores do nosso cotidiano mesmo, que a gente viu naquela música uma referência ao tema que a gente está fazendo, que a gente está escrevendo. Então, nossa, essa música aqui, ela lembra aqui, né? Tem muitas músicas, por exemplo, do Djonga, que falam, que remetem muito a essa problemática do contexto social. Inclusive, o tema que a gente vai propor aí, que é trabalho análogo à escravidão, também é muito citado aí, né? Em algumas das músicas do Djonga. E a gente pode fazer essa alusão tranquilamente, desde que a gente consiga contextualizar com o nosso tema, para a gente não fugir do foco. Então, ela trouxe aqui, a Júlia, ela trouxe um dado, né, que veio lá dos textos motivadores. Mais uma vez, os textos motivadores estão ali para serem usados. Então, você pode usar eles. Mas é claro, você não vai parafrasear, ou seja, você não vai copiar o que está escrito. Você vai adequar a sua argumentação. O que que ela fez aqui? Ela não falou diretamente a OMS, o Brasil é o país que apresenta determinado índice, não. Ela falou então aqui, ó. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidas, não são, na maioria das vezes, eficazes.
qual foi a problemática que ela está explorando aqui, que ela colocou lá no adiantamento argumentativo e que ela está argumentando agora. A omissão estatal. Então, o que a gente vai argumentar agora é sobre a omissão estatal. Se a gente falou que a gente vai falar sobre a argumentação, a nossa argumentação vai ser a omissão estatal, então a gente não vai começar a falar do problema, né, da saúde nas escolas, por exemplo. Que a gente vai falar do problema estatal, né, o problema do poder público para implementar essas políticas de acesso ao tratamento. E foi justamente o que ela fez aqui. Então, ela apresenta esse dado de que, olha só, a gente precisa criar ali, né, substância, a gente precisa dar algo de concreto para a nossa argumentação, senão é tudo opinião. Mas aqui ela trouxe o seguinte, e aí a gente pode, ela trouxe a OMS, mas a gente pode trazer diversos outros, né? No caso do nosso próximo tema, né, que vai ser aí o trabalho, né, as problemáticas do trabalho análogo à escravidão no Brasil e a sua continuidade. A gente poderia citar, então, uma obra literária, não sei, do século passado que já falava sobre isso e a gente traz, ó, essa obra ela falava disso desde o século passado e ainda é um problema que persiste. Né? Ou então essa música que fala justamente sobre a atualidade, como isso continua acontecendo na nossa atualidade, e existe esse problema aí, que como que ele vai ser resolvido? Então, tudo a gente vai argumentar, a gente vai criticar mesmo. Os dois parágrafos de argumentação, gente, a gente critica. A gente critica, a gente desabafa aí o que a gente tem para desabafar. Claro, sem usar a pessoalidade, né? Sempre em terceira pessoa, né? Então, a gente não vai falar o meu país, o nosso país, é o país, a sociedade brasileira, sempre como observador, como a gente já tem visto. E aí, depois que ela traz, então, essa alusão, ela explica um pouco dessa alusão, ela, falando assim, ó. Isso acontece pela falta, a gente precisa deixar bem explicadinho, né? Por que que a gente está criticando isso? Ela fala, isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com, né, com essas condições. Então, ela vai mostrar ali. E aí, para, né, fechar aqui o parágrafo dela, ela vai dizer, consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante esse grupo. Ela poderia concluir e fechar aqui, mas aí ela decidiu aqui complementar, né, dizendo: este quadro de inoperância das esferas do poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem o seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. E aí, gente, todos os parágrafos de argumentação, a gente vai ver que esse problema no final, ele é ressaltado. No final, a gente ressalta esse problema que a gente falou durante o parágrafo inteiro. Sabe por quê? Lá no último parágrafo, que é o parágrafo da proposta de intervenção, a gente não vai apresentar uma proposta de resolução da problemática. Então, a gente tem que pontuar os problemas que a gente está encontrando para depois a gente ter alguma solução para eles. E aqui ela apontou bem. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Qual a problemática? A omissão estatal que gera. O que que gera a omissão? Então, a gente especifica, a gente pensa assim, ó. Aqui ela disse, o problema é do governo. Mas aonde que esse problema ele vai aparecer? Aqui ela falou, ó, isso acontece pela falta de investimento público. Se tivesse investimento, não teria esse problema. Consequentemente, ela mostra consequência, ó, realmente é um problema. Porque muitos portadores, né? Ela vai colocar aqui um portadores, já é um termo ultrapassado. Mas ela vai dizer, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, e aí ela vai falar da marginalização, a consequência, né, real, e ainda conclui aqui pensando no sociólogo Zygmunt Bauman. Então, gente, quando a gente for fazer essa nossa argumentação, os outros parágrafos vão ser da mesma forma. Vamos só exemplificar aqui para vocês verem. A gente tinha colocado aqui em vermelho o segundo adiantamento argumentativo dela, que foi a discriminação, né, dessa classe por parte da população verde e amarela. Ela está falando dos nacionalistas, né, que estigmatizam, que vem, né, tem preconceito, olham com preconceito para pessoas com problemas emocionais e mentais. Aqui, quando ela argumenta no segundo parágrafo da argumentação, terceiro do texto, ela
vai retomar lá o segundo adiantamento argumentativo que tinha no primeiro parágrafo. Que ela vai falar o quê? O descaso das esferas governamentais nessa questão é fundamental o debate, então, né, ó, paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, ou seja, ela acabou de retomar aquilo que ela falou no segundo parágrafo, a gente sempre está retomando o que a gente está falando. A gente não vai soltar uma informação assim e deixar ela, por isso que é importante os conectivos. Paralelamente, é o conectivo. É fundamental o debate acerca da aversão por parte dos civis ao grupo em pauta. Vamos colocar aqui, ó, a aversão da parte dos civis ao grupo em pauta. O que é a aversão, gente? Vamos lembrar? Aversão é um preconceito, é um estereótipo, é um estigma, é o tratar diferente. O que ela tinha dito aqui, ó? Aversão não é a mesma coisa de discriminação? Tô discriminando, tô tratando diferente, tô tratando com preconceito. E ela vai falar, ó, quando ela fala lá no primeiro parágrafo, no segundo adiantamento argumentativo dela, ela vai precisar retomar isso na argumentação. Ela retoma? Ela retoma, porque ela fala aqui, ó, discriminação dessa classe por parte da população verde e amarela. Ou seja, ela está falando de grupos civis, ela está falando de pessoas, né, civis que são tão nacionalistas ali, né, tem tanto esse apego pelo verde e amarelo, né, que não conseguem lidar ali com as diferenças sociais. E aqui ela fala, aversão de parte dos civis ao grupo em pauta. Quem é o grupo em pauta? São as pessoas com doenças mentais, com problemas emocionais. E aí ela vai dizer, por que que isso é um problema? Uma vez que ambos são impasses para a sua completa socialização. Ou seja, não tem como você socializar, integrar aquele indivíduo que está sofrendo ali na sociedade, se você está com preconceito com ele. Então, não é só o Estado. Existe também a população de civis. Ela colocou dois, não colocou? Nos dois. Ela tem que explorar isso. Existem também os civis que têm preconceito. E aí, o que gera esse preconceito? Ela vai falar. A gente tem que especificar na sociedade como isso se reflete. Uma vez que ambos são impasses para a sua completa socialização. Esse preconceito se dá pelos, pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, mais o conectivo, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que tais fracos geralmente integram a classe em discussão, para a gente não ficar sempre repetindo, repetindo. Primeiro ela falou o grupo em pauta, que era pessoas com doenças mentais, a classe em discussão, né, pessoas com doenças mentais. Mais uma vez, ela sempre está falando das pessoas com doenças mentais, mas para não ficar repetindo pessoas com doenças mentais, ela vai sempre se referir a partir de uma citação indireta. O grupo em pauta, esta classe, a classe em discussão, em debate, dado que não atingem essas metas, né, continuando aqui depois, né, do classe em discussão, dado que não atingem essas metas estabelecidas como estabilidade emocional, ou seja, ela está falando que é uma visão ideal que tem como ser na realidade, né? Por conseguinte, mais um, né, conectivo, aqueles que não, por conseguinte é por consequência, tá, gente? É a mesma coisa de consequentemente, né? Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Tal conjuntura segregacionista, né, os que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Então, ela não vai fazer aqui, ela não trouxe, gente, nenhuma alusão, nenhuma alusão, mas ela trouxe um embasamento com a realidade. Ela conseguiu fazer essa associação desses grupos com a realidade que ela vê. Então, esse ideal de felicidade acontece? É uma verdade. A gente vive numa sociedade, né, que existe esse. Aí teriam outras formas de você colocar, né? Você pensar o sistema econômico que você vive, né? O capitalismo em busca sempre de consumir para estar feliz. É um sistema econômico, é um dado, uma concretude. A gente tem um sistema econômico vigente. Poderia também ser colocado aqui. Então, para fechar, ela fala: dessa maneira, essa problemática urge ser solucionada para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim. Então, ela conseguiu contextualizar os adiantamentos argumentativos dela, que ela colocou lá no primeiro parágrafo.
ela vai conseguir depois retomar em cada parágrafo, e no último parágrafo ainda, ela vai retomar essas duas argumentações, ela vai colocar a resolução do problema dela, desse problema que ela argumentou, ou seja, falando exatamente daquilo, né? O governamental e o civil, e também ela vai retomar lá no primeiro falando assim, ó, esses problemas não vai, assim, ó, assim os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e finalmente a cotação de Fleck não representará mais o Brasil. Olha como tá tudo amarradinho. Hoje a gente vai se restringir, então, gente, a esses dois parágrafos de argumentação. A gente recapitulou, então, como desenvolver esse primeiro parágrafo. Vou mandar para vocês também o documento que a gente fez junto com a Carol, né? Nossa professora visitante do nosso cursinho. A gente fez aí no nosso último debate. E lembrando, né, para quem tinha esquecido aí, a gente tinha colocado, né, como objetivo para fazer ao longo dessa semana, amanhã é feriado, teremos um tempinho aí, para a gente começar já a escrever uma redação com, né, toda a contextualização que a gente deu, o debate que a gente fez, falando acerca das problemáticas, dos desafios, principalmente, né, para a gente superar o trabalho análogo à escravidão na nossa sociedade, que ainda persiste. Né? Então, a gente vai pensar como escrever essa redação. Amanhã, na, no feriado, vou ter um tempo disponível para vocês, vou mandar escrito também, para quem não conseguir assistir até esse momento o vídeo. E aí a gente vai, eu dou alguns feedbacks para vocês, para entender como que está a construção da redação de vocês. E no mais é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato aí. E vamos embora, né, construir essa redação aí para no último, no próximo já, na nossa próxima aula, a gente já pensar como fechar, né, com a proposta de intervenção, e aí a gente já começar a escrever a redação completa, a redação por inteira, pensando em alguns temas aí em voga que podem ser que venham a cair, né, no tema da redação do Enem. Vamos ver se a gente acerta. Vamos colocar algumas apostas aí. Bom, gente, é isso. Um beijo. Tudo de bom. Bom feriado para nós.